Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Então nessa aula nós vamos trabalhar os indicadores ali financeiros da empresa para a gente estudar o histórico daquela empresa, que é o primeiro passo, né? A gente falou na aula passada que são 4 passos que a gente usa para fazer a análise fundamentalista de uma empresa. Então o primeiro passo a gente olha a saúde financeira, segundo passo a gente olha a governança corporativa dessa empresa e terceiro passo a gente olha a análise qualitativa dessa empresa. Se for o caso, o quarto passo a gente dá uma olhadinha no preço. Às vezes nem precisa, beleza? Então vamos logo para a tela falar um pouco sobre esses indicadores financeiros. Olha só, gente, então eu estou aqui com a Ambev, que eu já tinha aberto ela na aula passada, né? E eu vou começar aqui então pela lucratividade. Lembrando, você vai pesquisar pela empresa, ela abre aqui no site em formato de tabela, aí você passa para gráfico. Olha só, primeira coisa que a gente vai dar uma olhada, a receita, que é essa linha azul aqui. O que é a receita, gente? É toda a grana que entra na empresa ao longo dos anos. É claro que se você abre uma padaria, se você abre uma loja qualquer, você quer que todos os meses a receita vá aumentando. Receita é o que os clientes pagaram lá, né? Passaram o cartão, deixaram a grana lá. É aquele valor que entra. É claro que depois da receita você vai abater os custos, você vai abater as despesas todas e o que sobrar lá no final vai ser o lucro. Mas não tem como você conseguir fazer uma empresa crescer, os lucros crescerem, se não aumentar primeiro a receita. Então a receita... Imagine que você vende lá, você tem uma padaria, você vende 100 mil reais no mês, tá? Beleza, você tem 50 mil reais de custo, você tem mais 30 mil de despesa, sobrou 20 mil de lucro líquido. Só que você tem 100 mil de receita. Ainda que aquele dinheiro todo não vá para o seu bolso, é o dinheiro que entrou no caixa da padaria. Para que você aumente o tamanho da sua padaria, aumente o lucro, você tem que fazer com que essa receita vá para 120, 130, 150. Logo, é muito importante a gente observar que a receita das empresas ela vem crescendo ao longo dos anos. Então veja que a receita da Ambev, ó, a gente começou lá em 98, ela faturava 3,1 bilhões de receita. E é uma rampa crescente, só vai para cima. Hoje, a Ambev já chegou ao nível de 52,7 bilhões aí, fechando 2019 com esse resultado. Então veja que aqui a gente já tem um fator muito importante, porque eu não quero entrar em uma empresa, me tornar sócio de uma empresa que ela não consegue aumentar as suas vendas. E eu não sei, porque eu também não cheguei na análise qualitativa ainda, então eu não sei como vai ser daqui para frente. Mas o histórico da Ambev me mostra que a receita dela sempre cresceu. Ou seja, desde 97, mais de 20 anos eu tenho de histórico da Ambev aqui. E o histórico dela me mostra que a Ambev nunca deixou de crescer a receita, o faturamento, tá? Então, é um primeiro dado importantíssimo. Segundo dado, olha só. A gente tem aqui o lucro líquido da empresa. Isso aqui são dois dados muito importantes para a gente começar a análise da saúde financeira de uma empresa. Eu preciso que não só a receita cresça, mas é interessante que o lucro da empresa também vem crescendo. Porque se uma empresa ela tem a receita crescente, mas o lucro dela não cresce, significa que ela, ao longo dos anos ela vem aumentando custo e despesa. Porque eu tenho aumento da receita, mas o lucro continua minguando. Então, não só a receita tem que crescer, mas é interessante que o lucro também cresça. E a gente pode ver mais uma vez aqui que a Ambev, ao longo dos anos, até 2005 ali mais ou menos, ela não conseguiu um crescimento muito significativo do lucro, né? Mas depois começou a crescer, ó. E veja que 2006, por exemplo, já deu 2,8 bilhões de lucro líquido. Depois vem aumentando, ó, 2009, 5,9, praticamente 6 bilhões aqui, e a gente chegou em 13 bilhões de lucro líquido em 2016. 2016 não foi um ano muito fácil, daí pra frente as coisas deram uma patinada, as empresas sofreram um pouco. Mas um ponto importante que você tem que entender, tá? Porque não é só olhar, beleza, a Ambev ela caiu o lucro aqui, ó, de 13 bilhões para 7,8 bilhões para 2017. A empresa está perdendo os fundamentos? Calma, é um sinal. Vamos tentar entender o porquê. A gente sabe que a gente passou 2015, 16, 17, não foi um ano muito fácil. A gente ainda está se recuperando, né? Eu gravo esse vídeo no final de 2019. A gente ainda está se recuperando dessa crise. Então não foi um ano muito fácil para as empresas. E as empresas que continuaram se mantendo com o lucro nesse período, tem que tirar o chapéu, tá? Foram poucas empresas que mantiveram lucro no período da crise. A Ambev foi uma delas. A gente vê que caiu um pouco para 7,8 bilhões, depois já recuperou para 11,3 e agora a gente está fechando aí o ano 2019 com 11,4 bilhões. Então veja que é uma máquina de fazer dinheiro. Mesmo com crise, qualquer coisa, a empresa continua dando lucro, a empresa continua fechando no positivo. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar, beleza? Para fechar, a gente tem aqui, ó, juros pagos, ou seja, da dívida que a empresa tem, quanto de juros que ela teve que pagar. Então a gente vê que, pela dívida que a Ambev tem, ela teve que pagar lá, ó, em 2015, 2,2 bilhões de juros, 2016, 3,7 bilhões e por aí vai. O resultado financeiro, gente, é a diferença entre o que eu pago e o que eu recebo de juros. Porque uma empresa, ela tem caixa e dívida ao mesmo tempo, tá? Então, a diferença é, imagina que eu tenho lá um caixa que me dá 100 reais por mês de juros. Eu recebo, o meu caixa está investido, eu recebo 100 reais por mês de juros. Só que eu tenho uma dívida que eu pago 200 reais por mês de juros. Então, logo, o meu resultado financeiro é 100 reais negativos todos os meses. Eu ganho 100, mas eu tenho que pagar 200. Então, 100 reais negativos todos os meses. Esse é o caso da Ambev. A Ambev, ela recebe juros todos os meses dos seus investimentos, mas ela paga juros também. Só que ela está pagando mais do que recebe. E essa diferença está sendo 3,7 bilhões, 3,8 bilhões e por aí vai. A gente pode ver isso aqui também na tabela, ó. Olha só, resultado financeiro, aqui ó, 1,4 bilhões, 2,2 bilhões, 3,7 bilhões, ou seja, o resultado financeiro está sendo negativo. O que ela está pagando está sendo maior do que ela está recebendo. Existem casos de empresas, que a gente vai ver isso até mais pra frente, que elas possuem dívida alta,
só que elas não pagam, mesmo tendo caixa. Por que elas fazem isso? Porque o resultado financeiro está sendo positivo. Ou seja, o dinheiro que elas têm em caixa está rendendo mais do que a dívida que elas têm para pagar. Então, simplesmente não compensa quitar essa dívida, porque vai matar o resultado financeiro positivo. Então, isso é muito comum, tá? No caso da Ambev aqui, a gente vê que o resultado financeiro dela é negativo. Então, ela precisa pagar a dívida. Agora, empresas que têm resultado financeiro positivo, às vezes não é tão interessante pagar a dívida para não perder o resultado financeiro. Beleza? Voltamos aqui para gráfico. Ó, aqui embaixo nós temos as margens, tá? Tem margem bruta, margem EBITDA e margem líquida. O mais importante, gente, para a gente estudar o histórico da empresa são esses dois aqui, ó, a margem EBITDA e a margem líquida. O que é isso aqui? A margem EBITDA, ela é a margem de lucro vindo da operação da empresa. E ela não considera o resultado financeiro, que é aquilo que eu acabei de mostrar lá em cima. O resultado financeiro, que é a diferença de dívida e caixa, beleza? Margem EBITDA não considera isso. Então o que quer dizer a margem EBITDA? Até se eu passar aqui para a tabela, ela tem a explicação. A margem EBITDA é o EBITDA da empresa dividido pela receita líquida da empresa. Leandro, falou grego, traduz isso para mim. Imagina o seguinte, para você entender o que é o EBITDA, o resultado operacional. Imagine que você tem lá o seu emprego e você recebe R$2.000 por mês, é seu salário. Só que você tem investimentos também, e os seus investimentos estão rendendo R$800 por mês. Então quanto que você recebe todos os meses? Você recebe 2.000 do seu salário, mais 800 de rendimento de juros. O seu salário, então, todo, é 2.800 por mês. Mas só que o seu EBITDA é só 2.000. O que vem da sua operação é só 2.000. O seu trabalho é o seu operacional. O que vem do rendimento é outra coisa. Não depende da sua capacidade de produção. Depende lá dos seus investimentos. Então, o que vem dos seus investimentos não considera. Uma empresa é a mesma coisa. A empresa ela pode ter um resultado vindo da operação dela e um resultado vindo dos investimentos dela. O que vem da operação é o EBITDA. É isso que a gente considera na margem EBITDA. Então veja que nesse caso aqui, quando a gente tem uma empresa que ela tem a margem EBITDA negativa e a margem líquida positiva, significa que a operação dessa empresa não está dando lucro. Ela simplesmente está conseguindo se manter no lucro porque ela tem um resultado positivo vindo dos investimentos. Margem, para você entender, para nós fazer um cálculo rápido aqui de margem EBITDA. Imagine que você tem uma loja de roupas e você vende uma calça jeans na sua loja por R$100, tá? Quanto que você pagou nessa calça? Você pagou 70. Então veja bem, você pagou 70 e você vendeu por 100. Então sobrou 30. Você teve R$30 de lucro e deu 30% de margem. Isso é a margem EBITDA, vem da operação da sua empresa. Você comprou e vendeu aquilo ali. Só que é claro que não vai sobrar esses 30 para você. Você vai ter que tirar os impostos, você vai ter que tirar as despesas, né? Luz, telefone, um monte de coisinha você vai ter que tirar daí do cálculo e não vai sobrar 30 limpo. Talvez sobre 20, talvez sobre 15. Mas, sem considerar tudo isso aí, a gente tem só o resultado da operação. Isso é o EBITDA. EBITDA, ela, traduzindo para o português, é lagida, que é lucro antes de juros dos seus investimentos, impostos que você paga, depreciação, que você contabilmente, as máquinas, tudo que você tem dentro de uma empresa, tudo que é físico de uma empresa, ela vai perdendo valor contabilmente, isso é depreciação, e amortização, que é a parcela que sai do caixa da empresa justamente para cobrir a depreciação, né? Então, lagida, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Isso é a mesma coisa que EBITDA, que é o que a gente está falando aqui da margem EBITDA. Então, quando eu calculo o lucro que eu tive antes de pagar juros, impostos, depreciação e amortização, eu consigo ter a margem EBITDA. Então, veja que tem empresas que ela tem a margem EBITDA lá negativa, né? Só que ela tem a margem líquida positiva. Significa que quem está segurando as pontas dessa empresa são só os investimentos. Compensa mais essa empresa fechar as portas e trabalhar só com o dinheiro que ela tem em caixa investido. Compensa virar uma empresa de investimentos que ela vai ter mais lucro do que manter as portas abertas trabalhando. Então isso também é interessante para a gente avaliar a saúde financeira de uma empresa. A gente vê que a Ambev, ela teve o EBITDA dela zerado até 2003 e depois ela começou a ter lucro. Ó. Então a margem EBITDA dela foi 39, 43, 40. Isso é muito bom, gente. Uma margem, tanto líquida quanto EBITDA, é interessante que ela seja acima de 10, tá? Abaixo de 10, começa a ficar muito apertado, porque o que significa abaixo de 10? Você vende uma calça jeans na sua empresa, lá na sua loja de roupa por R$100 e você pagou 90. Então, poxa, 90 para 10. Se bate uma crise, você tem que baixar para 95, 90, daqui a pouco não dá mais lucro. Então a margem, quando é abaixo de 10, começa a ficar desconfortável, beleza? A gente vê que a margem EBITDA e líquida da Ambev trabalha ali, ó, 30, 20, 16, chegou no mínimo aqui, né, 23, 22. Então são margens muito boas. Beleza, expliquei bastante a margem EBITDA. O que é a margem líquida? É o que realmente sobra, lucro líquido. Então, falando mais uma vez da empresa, da loja de roupa. Você vende uma calça jeans por R$100, você paga 70. Aí você paga juros, impostos, depreciação, amortização, você paga tudo que tem que pagar. No final, sobrou limpo dessa calça R$10. Então veja bem, você pagou 70, teve 20 somando todos os custos e sobrou 10 para você botar no bolso. Então você teve uma margem líquida de 10% e um lucro líquido de R$10, beleza? É assim que a gente calcula então a margem. Então esse é o mais importante. Quando a gente vê que uma empresa ela tem lucro líquido, já tirou todos os custos, é o que realmente vai para o caixa da empresa. Então a empresa ela tem lucro líquido, ela tem margem líquida, isso é saúde financeira. Beleza? Então, basicamente é muito importante que a gente tenha esses dois indicadores aqui andando sempre acima da linha zero, que é margem líquida e margem EBITDA. E o ideal também é que os dois estejam sempre acima de 10. Leandro, isso é regra? Significa que eu nunca vou investir em uma empresa que está com as margens abaixo de 10? Não, você pode investir, tá? Tem empresas boas aí que estão com margem de 5, de 3, só que é outra história. Aí nós vamos ter que entender o porquê. Sempre você tem que botar na sua cabeça assim, ó, não vamos investir ou deixar de investir em uma empresa por um único critério.
você tem que analisar o conjunto. Então, poxa, Leandro, eu gostei muito dessa empresa aqui, eu adoro ela. A gente pega, por exemplo, a empresa Klabin. Vou até puxar a Klabin aqui pra gente ver do que se trata, olha só. Klabin. Ó, vou colocar em gráfico aqui. E vocês podem ver, ó, olhando no primeiro, a receita da Klabin, ela só cresce. Show, né? Primeiro sinal, muito bom. Agora, o lucro da Klabin, que é o verdinho aqui, ó, a gente vê que ela se mantém alguns anos lá em cima, tá? Depois aqui, ó, na crise, ela veio pro negativo, depois ela subiu de novo, e agora ela tá penando para manter lucro aqui, mas mantém. Oscila muito. Agora, eu vou condenar a Klabin por causa disso? Não, mas eu preciso de uma análise mais aprofundada, tá? Porque eu vejo que o histórico não é bom. É muito instável o histórico. O histórico de receita é excelente. Ponto positivo. O histórico de lucro não é muito bom, é muito instável. O histórico de juros pagos também é instável. Significa que ela faz dívida, paga dívida. Então o que eu preciso nesse momento? Descartar a Klabin já? Não, mas eu preciso, se eu gosto da empresa, se eu pretendo ter a empresa em carteira, eu preciso de uma análise mais aprofundada agora para entender o porquê disso aqui. Tá entendendo? A gente pega as margens, a mesma coisa. Ó. Olha aqui o rosinha, que é a margem EBITDA. Né? Depois de 2004, ela se manteve sempre no positivo a margem EBITDA. Então eu sei que a operação da Klabin está dando lucro. Está sempre dando lucro. Só que eu pego a margem líquida dela, por diversas vezes ela fecha no negativo aqui, ó. Diversas vezes não, mas teve 4, 5 anos que ela fechou no negativo. Por quê? Significa que o resultado operacional da empresa estava dando lucro. Mas só que no final das contas ela estava tirando juros, impostos, depreciação e amortização e ela fechou no prejuízo alguns anos. Por quê? Aí eu vou ter que partir para o release da empresa para tentar identificar isso aí, né? Vou me aprofundar. Ah, descobri, agora eu entendi o porquê que ela fechou no negativo há alguns anos aqui. É aceitável? Faz parte do projeto dessa empresa? A administração fez isso de forma saudável ou foi uma dificuldade que a empresa passou? Foi uma dificuldade, foi falha na administração. Então, não sei se é uma empresa boa para ter em carteira. É meio arriscada. Agora, não. Isso aqui foi resultado de um projeto, a administração estava ciente, inclusive o gestor, o administrador da empresa colocou lá no release que isso aqui iria acontecer, ou seja, estava tudo previsto. Então beleza, então os caras sabem o que estão fazendo e provavelmente vão continuar fazendo e a empresa ela fica nesse vai e vem, mas no final das contas ela fecha com lucro. Então tudo bem, o risco é um pouquinho maior, mas a administração é boa, sabe o que está fazendo, não tem problema você colocar em carteira. Então veja gente, que o lance é você entender, tá? Isso aqui é um filtro para a gente enxergar o que aconteceu com o histórico da empresa. E depois disso aqui nós vamos tentar entender o porquê desses resultados. Isso tudo, esse trabalho todo, a gente tem quando a gente está escolhendo uma empresa para pôr em carteira. Porque você não conhece aquela empresa, você não acompanhou, então é mais difícil você estudar e escolher as empresas para ter em carteira. Depois que ela já está em carteira, que você começa a cada 3 meses, você acompanha os resultados que está saindo, você vai ler e lê a mensagem do administrador, vai ficando muito mais fácil, porque você vai acompanhando todo aquele histórico dela, toda a evolução da empresa, beleza? Por essa aula é isso, para não ficar muito extenso, e na outra aula a gente vai falar um pouquinho sobre a dívida, sobre o fluxo de caixa também. Até a próxima aula.